Estou conseguindo enxergar minha tela já? Estão conseguindo enxergar minha tela agora? Beleza, vamos lá. Só pedir para o pessoal aí que está com o áudio ligado, pessoal, por favor, desliguem o áudio, tá? Para poder facilitar aqui o trabalho nosso, beleza? Bem, vamos lá. Então, olha só, eu vou falar aqui rapidamente para vocês um pouquinho da teoria para depois a gente entrar um pouco mais na parte prática, tá? Esse slide aqui eu vou disponibilizar para o Felipe encaminhar para vocês, tá certo? Tem coisa que eu nem vou falar, me apresentar, talvez depois vocês tenham uma lida aí, enfim, isso aqui é só a parte da minha apresentação. Mas, rapidamente, eu sou engenheiro civil há quantos anos, meu Deus? 17 anos a fazer esse ano. Nesses 17, em 5 anos, praticamente, eu fiquei dentro de obra e sempre quis, desde a faculdade, trabalhar com orçamento e planejamento, né? Mas a vida me levou primeiro a ter experiência de obra e que depois eu percebi o tanto importante que era primeiro ter essa experiência em obra para depois partir para a parte de orçamentação. Depois disso, eu passei no concurso público, que hoje eu sou, então, engenheiro concursado de um dos bancos públicos do país aí, né, trabalhando exatamente com orçamento de obras já há 13 anos, né? Então já tenho bastante experiência aí nessa área. Então a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês, pessoal, é que o orçamento de obras, ele não é uma ciência 100% exata. O objetivo do orçamento não é chegar no valor exato da obra, porque isso seria impossível. Uma vez que o orçamento é um exercício de futurologia, eu vou tentar estimar o custo de algo que ainda não existe. E para isso, obviamente, que eu vou tratar com técnica, né? Claro, para não ser um chute, eu vou trabalhar com técnica, com a parte de estatística, uma previsão de consumo de materiais, uma previsão de produtividade. Então, tudo isso são premissas que o orçamentista vai utilizar. E, obviamente, então, que isso tem uma possibilidade de não atingir o custo exato, principalmente se durante a gestão da obra a coisa não tiver um controle, né, bem feito. Então, o orçamento da obra, realmente, ele só é possível ser mensurado exatamente após a obra ter terminado. E isso é uma coisa que é importantíssima e vital para todo gestor de obra. Pessoal, desde que eu comecei a estagiar até os 5 anos que eu trabalhei com obra, o principal motivo que me fez ter sucesso durante o decorrer dessa minha jornada em obra foi gerenciar o meu canteiro de modo a garantir duas coisas: que a obra terminasse no prazo correto e que a obra tivesse o custo correto. Para isso, eu era o cara dos indicadores. Eu precisava ficar medindo, mensurando qual a produtividade dos operários, quanto está consumindo de material, enfim. Lembrem-se que a principal função de um gestor de obras é ser um gestor, um gerente, um administrador dos recursos dessa obra, tá certo? Então, fundamental para um orçamentista, ele tem que saber ler e interpretar projetos, né? E isso, pessoal, obviamente que tem cursos para isso que ajudam bastante, mas é óbvio que uma das coisas que é diferenciado é tu ter experiência de obra. Então, isso quer dizer o seguinte, Murilo, quer dizer então que para eu poder fazer um bom orçamento eu preciso ter experiência de obra? Então, como é que um recém-formado começa nisso? Do mesmo jeito que eu faço até hoje, pessoal. Eu não tenho experiência em todo tipo de obra, mas eu tenho uma humildade suficiente para quando eu me deparo com alguma obra, não tenho experiência nesse tipo de obra, eu não faço orçamento sozinho. Eu chamo um colega para fazer comigo. Por quê? Porque esse colega, como ele tem experiência naquele tipo de obra, ele, ao ler aquele projeto, ele vai conseguir enxergar muito mais coisas do que eu, porque eu não tenho essa experiência, tá certo? Então isso é vital. Se eu não consigo a experiência, né, eu chamo um colega para fazer a parceria. Isso não é vergonha nenhuma e eu faço isso até hoje, tá certo? Uma outra coisa muito importante que vocês têm que quebrar um pouco essa cultura no Brasil é de que o orçamentista pode fazer o orçamento de obras à distância, né? Só no seu escritório, na sua casa. Pessoal, é vital que o orçamentista visite o local da obra para ele saber duas coisas. Primeiro, para ele saber qual a via de acesso, como é que estão as vias de acesso a essa obra, tá certo? Imagina que, por exemplo, aqui no Maranhão tem locais que eu só chego de barco. Se eu não souber dessa informação na hora que eu estou fazendo o orçamento, eu vou furar totalmente o orçamento. Eu vou considerar que o meu material vai chegar lá de caminhão
na porta da obra, o que não é uma verdade. Então, eu preciso conhecer as vias de acesso à obra. E uma outra coisa muito importante é saber a disponibilidade de insumos da obra. Eu sempre dou um exemplo. Aqui no Maranhão, lá no sul do estado, nós temos uma região que não tem pedra brita. Então, se eu sou um orçamentista e não sei desse detalhe, porque eu não visitei o local da obra, não procurei me informar, eu vou fazer o meu orçamento considerando um concreto com brita, quando na verdade o concreto lá é feito com seixo. Então eu preciso conhecer essa disponibilidade de insumos da região para que eu possa fazer um orçamento mais assertivo. Também é importante que o orçamentista ele conheça pelo menos uma ideia do planejamento da obra. Não que muitas vezes esse planejamento ainda nem existe, porque na verdade boa parte do planejamento vai ser feito após o orçamento com as informações do orçamento. Mas eu tenho que ter pelo menos uma macro ideia de como é que vai ser esse planejamento, principalmente no que se refere ao prazo, tá certo? Por quê? Porque alguns custos da obra são proporcionais ao prazo. Por exemplo, o engenheiro da obra. Como é que eu vou computar o custo do engenheiro da obra? É quantos meses tem a obra. Então, eu preciso ter pelo menos um macro conhecimento em relação a prazo de obra para que depois eu detalhe esse planejamento, tá certo? Com as informações obtidas no próprio orçamento. Que informações, Murilo? Basicamente, quantitativo de serviço, etapas da obra e produtividade de pessoal, produtividade de maquinário, tá certo? Uma pergunta que sempre me faz é o seguinte, Murilo, quanto é que ganha um engenheiro consultor na área de orçamentos, tá, pessoal? Eu costumo dizer que talvez essa seja uma das áreas que seja melhor remunerada dentro da engenharia. Por quê? Porque é o seguinte, o sucesso de uma empresa ou a falência de uma empresa está na mão do orçamentista. Se ele fizer um bom orçamento, ele vai ganhar licitações que tenham lucro para que a empresa cresça. Se ele for um mau orçamentista, ele vai fazer orçamentos muito abaixo da realidade, e falir. Então, é uma área da engenharia que é bem remunerada. Agora, eu posso ser empregado, né? Que os empregados geralmente são aquelas pessoas que estão bem acima da média, ou seja, o cara que sabe muito, porque a empresa não quer perder esse cara para o mercado. Ele tem colegas meus que ganham 20 mil reais e ele só trabalha quando tem licitação. Ele fica à disposição da empresa, mas nem trabalha todo dia. Por quê? Porque a empresa não quer perder esse cara. Agora, o que é mais comum, mais normal, é trabalhar como consultor. Eu presto serviços nessa área. E aí tem duas formas de cobrar. Eu posso cobrar um valor fixo, né? Então, por exemplo, para fazer um orçamento de uma obra, eu vou cobrar 5 mil. Claro que, Murilo, como é que tu mensura esse valor? Depois eu peço para o Felipe mandar um material para vocês, como é que eu estipulo meus preços, que é com base na complexidade do orçamento, né, e na quantidade de horas que eu estimo gastar fazendo isso. Mas também existe a possibilidade do ganho variável, que é aquele o seguinte, a empresa quer entrar numa licitação, eu faço de graça o orçamento para ela. Mas se ela ganhar a licitação, eu cobro um percentual que geralmente varia de 1 a 3% do valor da obra, tá? Então, geralmente, aí são remunerações bem elevadas, tá certo? Eu sempre faço uma comparação, né, que em qualquer área da engenharia que você esteja atuando, existem camadas. Eu costumo dizer que na faculdade é como se o professor chegasse aqui com um barquinho aqui, ó, e te mostrasse, olha galera, isso aqui é um iceberg. Esse iceberg aqui, por exemplo, é a área de orçamento, podia ser qualquer outra, área de gestão de obras, área de projetos. Então, na faculdade, tu só olha isso aqui. É pouco, realmente, porque tu não vai sair da faculdade especialista em nada. Algumas pessoas vão gostar desse iceberg e vão falar o seguinte, rapaz, eu vou pular aqui nessa água aqui e vou mergulhar aqui para poder conhecer mais, ó. Olha o tanto de conhecimento aqui como aumentou. Esse cara, ele vai ter muito concorrente, ó, muito nadador aqui e vai ganhar um pouquinho melhor do que quem ficou na superfície, claro. Agora, à medida que tu vai te aprofundando, tu vai tendo menos concorrentes e a remuneração é maior. Vai chegar um ponto que se tu realmente for acima da média em qualquer área da engenharia, né, estou citando aqui orçamento, tu tem quase nenhum concorrente e o dinheiro vai atrás de ti, não é tu que vai atrás do dinheiro. Os caras ficam atrás de ti te oferecendo serviço, tu não tem tempo de fazer. Por quê? Porque realmente tu precisa
dedicar para fazer o melhor. Então, tu vai ter que relaxar serviço, né? Porque vão te procurar demais. Então, isso aqui é o que acontece com os bons profissionais acima da média que buscam se capacitar e ser realmente um profissional diferenciado no mercado, tá certo? Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados, que são os erros principais de orçamento. O erro principal que eu costumo ver é aquele profissional que coloca um valor no orçamento bem menor do que o que a obra realmente precisa. Nesse caso, o que acontece? A obra, o dinheiro acabou e a obra não. Por quê? Porque eu botei um valor muito baixo. E aí o que acontece nesses casos, Murilo? Das três, uma. Ou a construtora reduz o lucro para terminar a obra, o que, claro, ninguém quer ficar com lucro menor para terminar a obra, mas muitas vezes eu sou obrigado a fazer isso, porque eu fiz um compromisso com o cliente. Eu botei um orçamento para ele mais reduzido porque eu errei. Eu botei o orçamento para baixo. Mas eu preciso honrar com o meu compromisso com o cliente para gerar credibilidade. Então, eu vou lá e vou engolir aquela perda, né, de ganho, de lucro, mas vou entregar o para o cliente. Isso acontece. Agora, o que não se deve fazer de jeito nenhum, e que se faz muito no Brasil, o dinheiro está acabando, então eu vou pegar e vou diminuir a qualidade da obra para poder terminar. Isso não se deve fazer, obviamente, porque tu vai primeiro queimar a tua empresa, depois tu vai ter muita manifestação patológica para ter que corrigir, etc. E o que acontece muito em obra pública também é a paralisação da obra, o que também é péssimo. Porque uma obra paralisada, para ela ser retomada, o custo é muito maior ainda, porque eu tenho que desmobilizar canteiro, depois mobilizar novamente o canteiro para poder finalizar a obra, fica depredado, fora o que as próprias intempéries, chuva, enfim, deterioram a obra, então eu preciso recuperar a parte da obra, é uma catástrofe. Aí algumas pessoas podem estar perguntando, Murilo, então se eu não quero reduzir meu lucro, nem perder a qualidade, nem paralisar a obra, então quer dizer que é melhor então eu sempre botar o valor da obra a maior, né? Eu fiz o orçamento aqui para 100 mil, então eu, por medo de errar para menos, eu vou botar então 120. Também não é assim. Por quê? Porque se eu cometer o outro extremo, que é botar um valor muito alto para a obra, ou seja, superestimar o valor da obra. A obra custa só 100, mas eu vou botar 120. Tem duas coisas. Se eu for uma empresa, o que vai acontecer? Os meus orçamentos vão ficar maior do que o da concorrência e eu não vou conseguir pegar nenhuma obra. E se eu tiver em órgão público, pior ainda. Por quê? Porque eu posso ser, inclusive, acusado de ter superfaturado a obra, né? E até mesmo responder por corrupção, se eu inflei um orçamento sem ter justificativa. Então, com muito cuidado, a gente tem que sempre atuar, né, com a técnica correta para que a gente realmente nem subestime e nem superestime o valor da obra, tá certo? Agora, se qualquer cliente chegar para vocês e falar, eu quero para te fazer um orçamento para mim, o que é necessário? Todo mundo deve estar pensando que para eu fazer um orçamento, a matéria-prima básica é o quê? É ter projetos, tá certo? Agora, muita gente, quando pensa na palavra projeto de uma casa popular, na cabeça de muita gente agora, nesse momento, qual é a imagem que vem? É isso aqui, uma planta, né? Só que o projeto, ele não é só planta, não é só corte, não é só fachada, não é só isométrico. Isso tudo são peças gráficas, mas que, sem ter a especificação técnica, tá certo? Não é possível que eu faça um orçamento. Por quê? Porque aqui eu consigo enxergar que tem uma parede. Se eu tiver a planta baixa e o corte, eu consigo até saber a área dela, né? Só que eu não consigo saber aqui qual é o material dela, qual é o tipo de revestimento que ela vai ter, qual o traço do chapisco, qual o traço da argamassa, não tenho nada disso aqui. Onde vai complementar essa informação é aqui na especificação técnica, beleza? Então vamos lá. Obviamente que quanto mais detalhado for esse projeto, maior a precisão do meu orçamento. Agora, olha só que contrassenso. Eu estou dizendo para vocês que a matéria-prima fundamental para um bom orçamento é um bom projeto. E que quanto mais detalhado for o projeto, maior a precisão. Perfeito. Agora, olha o que acontece, olha como o Brasil não é para amadores. A nossa lei de licitações, que é a Lei 8666, olha o que ela diz.
As obras e serviços poderão ser licitados quando houver projeto básico aprovado. Ou seja, já está dizendo aqui que vai furar o orçamento, né? Porque se eu não tenho um projeto executivo definitivo, a possibilidade de haver erros é muito maior. E até por isso que existem os chamados e famosos aditivos, né? Para que possa possibilitar que sejam, entre aspas, corrigidos eventuais erros do projeto durante a obra. O que, claro, é péssimo em todos os sentidos, tá certo? Então, esse é um contrassenso da nossa legislação no que se refere às obras públicas e por isso que a gente vê tanto problema na TV de aditivo, de atraso, etc. e tal, nas obras públicas. Agora, Murilo, para eu fazer um orçamento de uma obra, como é que se comporta, o que eu preciso levar em consideração, quais são as parcelas? Então, vamos lá. Primeira parcela são chamados custos diretos, tá certo? O custo direto, eu costumo dizer que é a parte mais fácil de fazer o orçamento, que é o que todo mundo aprendeu na faculdade, é o beabá, que é o quê? Primeiro, identificar os serviços da obra, né? Então, por isso que eu preciso saber ler adequadamente um projeto, interpretar adequadamente um projeto, para que eu faça a chamada EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto, que são o quê? As etapas e serviços que essa obra precisa. O segundo passo é eu levantar os quantitativos, né, de cada um desses serviços. Isso também, muitas vezes, eu aprendo na faculdade, apesar de que, às vezes, a gente aprende de uma forma equivocada, de uma forma atrasada, obsoleta. E depois eu vou para a parte do cálculo do custo unitário, que são as chamadas composições de custo, que a gente vai falar daqui a um pouco. Daqui a pouquinho mais um pouco sobre isso. Depois que eu fiz isso, o base dos engenheiros, porém, dos 90% que sabem fazer isso aqui, 85% fazem mal feito, eu vou para a segunda parte, que são identificar os custos indiretos dessa obra. O que é o custo indireto? É tudo aquilo que não é um serviço da obra especificamente. Por exemplo, se eu pegar aqui uma casa, eu vou saber que ela tem fundação, alvenaria, eu vou ler tudo isso no projeto. Alvenaria, esquadria, revestimento, telhado, instalações, etc. Mas se eu não pensar bem, eu vou esquecer de computar o quê? O canteiro de obras, a administração da obra, as taxas e emolumentos que eu preciso pagar, a taxa do CREA, a taxa de alvará de construção, etc. e tal. Isso tudo é o que eu chamo de custo direto. É aquilo que é acessório ao principal, que é a execução da obra, tá certo? Mas eu não posso esquecer de identificar e mensurar quais são esses custos. E, por último, eu vou aplicar o chamado BDI, que é o lucro, né? O B vem de benefício, bonificação, que é o lucro, e as chamadas despesas indiretas, que a gente também vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Quais são os fatores que vão impactar nesse custo final da minha obra? O primeiro são os materiais efetivamente utilizados na obra. E por isso que o projeto é tão importante. Porque se eu não tenho bem especificado no projeto qual o material que será utilizado, a tendência é que eu precise chutar. Exemplo, eu pego um projeto de uma casa popular e lá tem só que o piso é cerâmico. Pô, tem piso cerâmico de R$10 o metro quadrado e tem piso cerâmico de R$200 o metro quadrado. Qual que eu vou utilizar? Aí o orçamentista tem que começar a usar uma bola de cristal, adivinhar. Eu vou botar aqui um piso mais simples que tiver, de R$10, um exemplo. Mas, pô, ele está fazendo o que ele não devia, que é especificar a obra, né? E aí, claro, isso tem uma possibilidade grande de furar, tá certo? O nosso orçamento. Por exemplo, aqui, ó, observe que eu peguei aleatoriamente 2 tipos de piso com as mesmas especificações no Google, tá certo? A única coisa que está mudando aqui, ó, piso esmaltado, alto brilho, bege, 45, 45. A única coisa que está mudando entre os 2 tipos de piso é essa linha aqui, ó, linha Estocolmo e linha Parma desse fabricante. Mas observa que com a mesma especificação eu encontrei 2 pisos com valores diferentes. E aí fica aquele negócio, se não está bem especificado, o orçamentista vai ter que arriscar. Eu boto o mais barato, boto a média, boto o mais caro, mas independentemente da escolha que ele fizer, exatamente por não estar bem especificado, existe sempre a possibilidade de, na hora da execução, na hora da compra do material, ser comprado um outro modelo e com isso nosso orçamento vai furar. Então, por isso que é preciso que o projeto esteja bem especificado, tá certo? Uma outra coisa fundamental, pessoal, é a produtividade, tá certo? Obtida na obra. O que é essa produtividade? É o seguinte, quando eu faço o meu orçamento, eu vou sempre ter que estimar quanto que o meu operário faz
de serviço por unidade de tempo. Por exemplo, eu vou estimar o seguinte, olha, o meu pedreiro ele faz 10 metros quadrados por dia de alvenaria, tá? Eu estou chutando esse valor. Se eu computei essa produtividade no meu orçamento, 10 metros quadrados por dia, o meu pedreiro fez menos que isso significa o quê? Que eu vou levar mais dias para fazer o mesmo serviço e, obviamente, que vai custar mais caro, porque eu vou levar mais dias. Ao ponto de que, se eu estimei 10 metros quadrados por dia de alvenaria e o meu pedreiro fez 12 metros quadrados por dia, possivelmente eu vou diminuir o prazo de execução desse serviço e esse serviço vai ser mais barato para a minha execução, desde que ele não faça mal feito, que é um outro problema. Quando o cara quer fazer rápido demais, né, uma produtividade muito elevada, principalmente quando ele ganha por produção, ele pode querer fazer rápido demais e pular algumas etapas essenciais para que o serviço fique bem feito, tá certo? Então, eu tenho que fazer a gestão da produção na obra. Só quem já teve uma obra, como eu já tive a felicidade de ter uma obra que tinha uma data certa para terminar e realmente foi entregue na data certa, sabe o quanto é importante eu medir isso daqui. Eu conferi até, eu fiz um hotel, minha primeira obra foi um grande hotel aqui, um resort, aqui no Maranhão, no meu estado, né? Eu conferi até quantos vasos sanitários o meu encanador assentava por dia. Por quê? Porque se ele atrasasse aquilo, ia atrasar outro serviço lá na frente e com isso eu poderia atrasar minha obra, tá certo? Então é muito importante controlar essa produtividade. Isso aqui, pessoal, tanto para estagiário quanto para profissional, é a chave para uma boa gestão de obra, o controle da produtividade dentro do canteiro, tá certo? Uma outra coisa também que vai impactar muito no meu orçamento é o consumo real de insumos. Todo mundo sabe que na construção civil existem perdas. O que é a perda? É o seguinte, eu vou assentar uma alvenaria, né? Então, o que acontece? Às vezes o meu pedreiro vai ter que quebrar ali um tijolinho ali para poder fazer um arremate. Obviamente que aquele tijolo, aquela metade daquele tijolo que foi quebrada, eu não vou conseguir reaproveitar aquilo. Então, é uma perda. Então, eu sabendo que no meu orçamento, na minha execução existem perdas, eu já vou computar essa perda no meu orçamento. Beleza. Agora, obviamente que se houver uma perda exagerada de desleixo na obra, é óbvio que o meu orçamento vai furar, né? Como no caso dessa foto aqui. Então, se a gente olha aqui um total desleixo na obra, enfim, material sendo perdido, retrabalho, óbvio que o meu orçamento vai furar, porque eu não posso computar no meu orçamento até mesmo a má gestão da obra, tá certo? Outra coisa que influencia bastante são todos eventos externos à obra. Exemplo clássico, que eu podia até ter substituído aqui nessa nossa aula de hoje, a pandemia e o isolamento. Ainda que na sua cidade, no seu estado, esteja permitindo que a construção civil trabalhe, eu tenho certeza absoluta que a produtividade não está igual ao normal. Por quê? Porque o material não está chegando corretamente no prazo correto, por conta de todas as restrições que nós temos. Os operários podem estar com dificuldade de chegar na obra por conta do transporte público. E sim, outros também exemplos que pode dar chuvas em excesso na região, greves, enfim. Todo e qualquer impacto externo impacta no meu orçamento, tá certo? Uma outra coisa importante é a distância do canteiro de obra para os fornecedores e o tipo de transporte utilizado para que esses materiais cheguem na obra. Então, aquele exemplo que eu dei ainda há pouco. Se na minha obra, para poder o material chegar, eu preciso transportar de barco, a tendência é que fique mais caro esse transporte, claro, né? E com isso também eu tenho que tomar todo o cuidado com a logística diferenciada. E por isso é tão importante eu conhecer, tá certo? O local da obra para que eu avalie isso daqui. E até por isso que em obra pública eu sou obrigado ou a visitar o local da obra ou a fazer um documento que eu assino embaixo dizendo que eu conheço o local da obra, para evitar que futuramente eu diga o seguinte: ah, mas eu não sabia que aqui tinha essa dificuldade, tá certo? Então isso aqui é vital. Uma outra coisa importante para dizer para vocês é que o orçamento ele não serve apenas para gerar o custo da obra. Existem outras vantagens
que um orçamento me dá. Uma delas é que quando eu termino um orçamento, eu consigo gerar a lista completa de materiais da obra, tá certo? Isso é através da chamada curva ABC, onde eu vou ter praticamente o seguinte, é como se eu terminasse o meu orçamento e saísse com uma listinha de compra dizendo, olha, nessa obra aqui eu vou precisar de 50 toneladas de cimento, 30 milheiros de tijolos e assim por diante. Isso facilita até mesmo a programação do setor de compras, né, da minha empresa, para que ele já possa fazer contratos com grande volume, o que com certeza gera um desconto maior na aquisição desses insumos, tá certo? Então, aqui um exemplo de uma curva ABC, tá certo? Se der tempo, a gente vai fazer uma aqui rapidamente no Orça Fácil, para vocês entenderem o que é isso aqui, tranquilo? Daqui a pouco a gente faz um exemplo prático. Uma outra coisa também que é importante é que o orçamento, como eu falei, eu preciso utilizar índices para fazer ele. Quais são esses índices? Índice de consumo de material, né? Então, por exemplo, quando eu faço um orçamento, eu vou estimar que eu vou gastar 400 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Vamos imaginar que seja isso. Então, eu já sei que essa é a marca que eu preciso perseguir na minha obra. Se eu conseguir fazer o concreto gastando 400 quilos por metro cúbico, ok. Se eu conseguir reduzir isso sem perder a qualidade, melhor ainda, vou ter um lucro maior. Agora, se eu gastar mais do que isso para fazer um metro cúbico de concreto, tá certo? Eu vou ter prejuízo naquele serviço. Por quê? Porque eu considerei somente 400. A mesma coisa em relação a esse índice, que eu estou falando aqui de consumo de material, ele também serve para produtividade, né? Para eu saber quanto que eu tenho que cobrar que o meu pedreiro execute por dia e por semana de cada serviço. Também é com base no orçamento que eu vou fazer o dimensionamento de equipes. Por quê? Porque no orçamento eu vou pegar duas informações principais, que é o quantitativo de cada serviço e a produtividade estimada para aquele operário, tá certo? Então, se eu sei a quantidade, a produtividade, eu consigo estimar quantos operários eu preciso para executar cada serviço, tá certo? E também, como eu disse para vocês, muitas das informações necessárias para gerar o planejamento detalhado da obra, gerar os cronogramas da obra, será também baseado no orçamento, principalmente dados de quantitativo, né, de cada serviço e também de produtividade utilizada no orçamento. Com isso, eu vou saber os prazos de execução de cada serviço e conhecendo, né, as etapas da obra, eu consigo gerar os cronogramas, beleza? Uma outra coisa também importante seria para fazer análise de viabilidade. O que é essa análise de viabilidade? A análise de viabilidade é o seguinte. Vamos imaginar que eu Murilo, pretenda construir um hotel, né? Então, eu tenho o terreno e preciso saber qual é o porte da construção desse hotel, eu vou ter condição de arcar, bancar. Então, o que acontece? Será que eu preciso perder um tempo imenso mandando fazer todos os projetos para que eu possa ter a noção se aquilo é viável, no meu caso, ou não? Não é necessário. Eu posso fazer um orçamento chamado de paramétrico, que seria um orçamento estimativo com base no custo de metro quadrado. Então, com base nessa viabilidade econômica que está aqui, que é uma das etapas que eu preciso avaliar para saber se o empreendimento é viável, é a parte econômica, que é o que a gente vai aprender em orçamento de obras. Aqui eu posso ter uma noção seguinte, olha, o metro quadrado de construção de um hotel é, por exemplo, R$ 1.500 o metro quadrado. Estou chutando, tá, pessoal, os valores. Ah, então se meu hotel, eu pretendo que ele tenha 1.000 metros quadrados, então eu faço a conta e vejo, opa, consigo construir esse hotel? É viável para minhas condições? Ah, não é viável. Então eu reduzo o porte. Observe que eu só vou mandar fazer projeto, mandar detalhar quando eu tiver certeza que aquilo é viável, tá certo?
E isso, se fosse feito para todas as obras, principalmente para as obras públicas, ia se evitar o tanto de obras paralisadas que nós temos no Brasil afora. Tá certo? Como calcular os custos diretos da obra, que são os custos dos serviços, né? Então, os custos diretos é o custo de cada serviço da obra. Para poder eu determinar esses custos, eu preciso saber quais são os materiais, qual é a mão de obra que vai atuar e quais são os equipamentos que eu preciso para poder realizar aquele serviço. Tá certo? Então, com isso, eu gero o custo direto da obra. Esse custo direto, ele depende de eu, primeiro, identificar as etapas da obra, tá certo? Por isso que eu preciso ler o projeto, ter as especificações técnicas. E dentro dessas etapas da obra... Murilão? Oi. Murilão, eu vou ter que encerrar aqui para a gente abrir novamente a aula, tá? Que o Zoom tá dando um probleminha aqui, viu, pessoal? Eu vou mandar o link daqui a pouquinho. Senão a aula não vai ficar salva. Beleza, beleza. Tá? 2 minutos, só para não interromper você, aproveitar que você parou o assunto. 2 minutinhos, chega o link para todo mundo de novo no grupo. Rapidinho, gente. Continua internado. Eu estava no centro de terapia intensiva do Hospital do Coração de Maceió. E eu estava no caso dele. Parou. Tá. Vou conseguir. Fica à vontade, Murilão. Vai pegar o dinheiro. Eu tiro isso. Estou ficando lá, Bem, galera, vamos lá então. Estão conseguindo me ouvir aí? Beleza, eu botei aqui a caixinha aqui do lado de mensagem, porque qualquer coisa eu consigo ver que vocês estão fazendo aí, até dúvida, essas coisas, podem falar aqui, tá certo? Então, bora lá. Então, continuando. Então, como eu falei para vocês, a primeira etapa para eu poder elaborar os custos diretos é entender quais são as etapas da obra e quais são os serviços necessários em cada etapa, tá certo? Para que eu execute essa obra. Por isso é importante saber ler e interpretar os projetos, tá certo? Depois, eu vou passar para a parte de levantar quantitativos, né? Que eu vou precisar ler projeto, calcular área, volume, né? E sempre que possível deixar a memória de cálculo, tá certo? Para que depois facilite as mudanças, tá certo? De projeto. Então, tem gente que gosta de fazer em forma de planilha, essa memória de cálculo. Tem gente que gosta de fazer em forma de texto. Não importa. O que importa é você deixar essa memória de... Depois eu vou obter o custo unitário, que para isso eu preciso identificar todos os insumos, né, necessários para executar o serviço, determinar o quantitativo de cada insumo utilizado para executar uma unidade desse serviço. Como assim, Murilo? Eu preciso saber quantos tijolos eu preciso gastar para 1 metro quadrado de alvenaria. Eu preciso saber quantos metros cúbicos de argamassa eu vou gastar para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. E assim sucessivamente. Tá certo? Isso vai fazer com que me gere as chamadas composições de custo unitário. O que são as composições de custo? É uma planilha que vai demonstrar esses insumos necessários para executar uma unidade de um serviço. Exemplo, botei aqui uma composição de placa de obra. Olha só, ele está me dizendo o seguinte, que para fazer 1 metro quadrado de placa de obra, eu vou gastar 1 metro de sarrafo, 4 metros de peça de madeira, 7,5 por 7,5, 1 metro quadrado de chapa galvanizada, 0,11 kg de prego, 1 hora de carpinteiro, 2 horas de servente e 0,01 metro cúbico de concreto. Ou seja, se a minha placa tiver 6 metros quadrados,
o quantitativo de cada um desses aqui que eu vou gastar vai ser multiplicado por 6. 6 metros de sarrafo, 24 metros de peça de madeira, 6 metros quadrados de chapa, 0,66 kg de prego, 6 horas de carpinteiro, 12 horas de servente e assim sucessivamente. Tá certo? Então, isso é chamada composição de custo. Eu costumo dizer que se eu fizer uma analogia, ó, que um orçamento de uma obra seja uma casa, o tijolo do orçamento, o tijolo dessa casa é a composição de custo. É a base do bom orçamento, é uma boa composição de custo, tá certo? Murilo, como é que eu chego nesses quantitativos aqui? O ideal é eu pegar uma pranchetinha e fazer um levantamento na obra, observando cada serviço desse ser executado. Mas, tu vai dizer, Murilo, se eu não tiver uma obra para poder levantar isso, como é que eu faço? Existem algumas tabelas prontas, né? Como, por exemplo, SINAP, TCPO, que vem com isso aqui pronto. Isso aqui, por exemplo, eu peguei do SINAP. Agora, óbvio que eu não posso ficar refém disso pro resto da vida. O ideal é que cada engenheiro, cada construtora comece a mensurar as suas composições para ter certeza se o gasto é esse mesmo. Tá certo? De repente, na tua região, o carpinteiro é mais eficiente do que isso aqui ou menos, então eu preciso ir adaptando as composições à realidade da minha obra, da minha empresa, tá certo? E aí depois eu vou pesquisar o custo dos materiais, tá certo? Dos insumos. Tem duas formas diferentes de fazer isso. Vamos lá, se eu sou engenheiro que trabalho ou estou prestando serviço para uma prefeitura, essa prefeitura quer elaborar um orçamento base, que eu vou chamar aqui de orçamento de referência, para licitar, ou seja, para contratar uma empresa para construir uma escola ou um hospital. Esse orçamento que estou prestando serviço para o órgão público, vou elaborar, é o chamado orçamento de referência. Por quê? Porque ele vai ser a base para que o poder público contrate a empresa executora. Nesse tipo de orçamento, existe um decreto chamado Decreto 7983 de 2013, que ele diz que a base do custo é a base do custo do SINAP, tá certo? O que é SINAP, Murilo? É um sistema feito pela Caixa Econômica Federal que disponibiliza todo mês uma pesquisa de preços para os materiais, mão de obra e serviços de uma obra, tá certo? Então, a base do orçamento de uma obra pública obrigatoriamente será o SINAP. Agora, se eu moro no interior, que o material para chegar lá tem uma série de dificuldades, porque chega de barco, etc. e tal, o decreto permite que eu não use SINAP, que eu faça uma pesquisa local no preço daquele material e adote como referência a mediana desses três preços. Mas óbvio, pessoal, que para eu fazer isso aqui, um engenheiro ou arquiteto precisa fazer um parecer técnico, assinar se responsabilizando embaixo sobre isso, tá certo? Mas é permitido. Agora, se eu sou uma construtora e vou elaborar o meu orçamento para apresentar para um cliente, eu não vou pesquisar o preço do SINAP, pelo menos não deveria, né? Eu até posso, em algum item que eu não consiga fazer a pesquisa local ou porque eu não tive tempo, etc., eu até posso buscar esse preço lá no SINAP. Mas daqui a pouco eu vou explicar por que eu não recomendo buscar o preço toda vez no SINAP quando se tratar de uma empresa. A empresa, ela deve sim fazer uma pesquisa de preço, tá certo? De quanto custa efetivamente aquele material. Lembrando sempre de considerar nesse custo o frete, né? E eventuais impostos que sejam necessários pagar na hora da compra, principalmente quando o material vem de outro estado, tá certo? Aí, o preço que eu vou botar no meu orçamento, eu enquanto construtora, é o menor valor que eu encontrei na minha pesquisa de preços, porém eu sempre boto uma folga, tá certo? Essa folga, pessoal, é porque é o seguinte, eu estou elaborando meu orçamento hoje. Vamos imaginar que eu botei um prazo de validade para o meu orçamento de 60 dias. Aí, o cliente deu aceite somente daqui a 60 dias. Aí eu comecei a obra. Até eu precisar comprar aquele material, pode ser que já se passaram 3 meses de obra. Então, o que aconteceu com o valor que eu botei hoje no meu orçamento? Ficou defasado, né? Por quê? Porque passou um tempo muito grande entre eu fazer o orçamento e comprar o material. Então, por isso é necessário botar uma folga nesse valor.
Algumas pessoas botam 5%, outras 10%, enfim. Isso aí a experiência de cada um vai dizer. Mas depois peçam para o Felipe que eu fiz já um vídeo sobre isso. Como encontrar tecnicamente essa folga, para que tenha mais assertividade do que ser um mero chute, de ser 5%, 10%. Então, eu ensino uma técnica para você ter certeza que você vai considerar essa folga corretamente, tá certo? Murilo, se eu não tiver tempo de pesquisar o preço de tudo no meu orçamento, porque eu não tenho tempo, o cliente tem um prazo pequeno, o que eu peço para fazer? A gente gera uma curva ABC, que eu vou falar daqui a pouco o que é, e eu pesquiso pelo menos os itens da faixa A e B. O que é o item da faixa A e B? São os itens mais caros do orçamento. Né? Então, por exemplo, o cimento, eu tenho que pesquisar. Por quê? Porque eu vou gastar muito na obra. Madeira, tijolo, areia, piso cerâmico. Agora, o que eu talvez, se eu não tiver tempo, não seja obrigado a eu pesquisar e eu posso pegar, por exemplo, no Sinap? O preço de uma torneira, o preço de um sifão. Por quê? Porque são itens de baixo valor que tem pouco impacto no orçamento, tá certo? E, Murilo, por que tu não recomenda que uma construtora utilize os valores do Sinap para todo tipo de material, de serviço? Por isso, bem aqui, ó. 3 engenheiros da Polícia Federal fizeram uma pesquisa de preços no Sinap e viram quanto que as construtoras estavam comprando aqueles mesmos materiais. Olha o que ele descobriu. Que, por exemplo, na compra do aço, a construtora, com os fornecedores dela, conseguia quase 20% de desconto em relação ao valor do Sinap. Então, se é o construtor sempre basear os meus preços pelo Sinap, significa que eu vou ter sempre um orçamento mais caro, né, do que a realidade. Teve alguns itens aqui que chegaram a ter 67% mais altos no Sinap, tá certo? Quando a construtora, claro, compra em grande quantidade. Por que isso acontece? Exatamente porque o Sinap leva em consideração, na pesquisa de preço dele, a compra só de uma unidade. Então, o Sinap não pergunta, quando for fazer a pesquisa, quanto é que é 7 mil quilos de aço. Não, o Sinap pergunta o seguinte, qual a menor unidade que tu vende aí? Ah, a menor unidade que eu vendo é uma barra de aço. Ah, então tá bom, quanto é que custa uma barra de aço? Aí o cara diz o valor. Óbvio que a construtora, quando compra em quantidade, ela tem um desconto. Tá certo? Então, por isso que a gente não deve, enquanto empresa, ficar viciado, bitado em pesquisar preço e Sinap. Tem que realmente pegar o telefone, ligar para os fornecedores e perguntar o preço. Tá certo? O Sinap, como eu disse, é um sistema da Caixa Econômica, onde o IBGE pesquisa os preços dos materiais nas capitais e no Distrito Federal. Ou seja, obras do interior, muitas vezes podem ter valores bem discrepantes em relação ao Sinap. Por isso que o decreto permite que o orçamentista faça um parecer e faça uma pesquisa local para substituir os valores do Sinap, tá certo? Outra coisa que eu já falei, que o preço é pesquisado para compras na lojinha, não no fornecedor de grande porte, não no fabricante, não no mega distribuidor e na menor quantidade comercializada. Portanto, aquele efeito da compra em quantidade, que é o que eu chamo de efeito barganha, né? Quando eu compro em grande quantidade eu consigo um desconto maior, ele não é considerado pelo Sinap. Por isso que, muitas vezes, os valores dos materiais são bem mais caros no Sinap, tá certo? Importante dizer para vocês que quando eu faço custo à mão de obra, ou seja, como é que eu calculo quanto é que custa uma hora de trabalho de um carpinteiro, por exemplo, né? Que a gente viu lá na composição de custo que eu precisava de 1 hora de um carpinteiro. Quanto custa 1 hora de um carpinteiro? É preciso lembrar que o custo de um operário não é somente o salário dele, tá? Para eu ter o custo, eu preciso somar o salário dele, tá? O salário dele, pessoal, é obtido no acordo coletivo de trabalho, tá certo? Então, quando eu elaborar um orçamento, eu preciso ler o acordo coletivo para eu saber quanto que é o salário dele. Eu preciso ainda adicionar os encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios. O que é isso? É todo aquele custo que eu vou ter com o operário, além do salário, como, por exemplo, férias, 13º, FGTS, INSS e etc. E, claro, além disso aqui tudo, eu ainda tenho os custos dos encargos complementares. O que são os encargos complementares? São EPI, ferramenta, vale transporte, alimentação, né, exame admissional, periódico demissional,
treinamento dele, seguro de saúde, etc. E também o construtor, ele muitas vezes não vai pagar somente o chamado, né, que o operário gosta de chamar, o operário da obra, o salário seco, né? Para eu contratar um bom pedreiro de acabamento, eu preciso pagar para ele um valor por produção, ou seja, cara, é R$15 o metrado. Isso muitas vezes vai dar, no final do mês, mais que o salário. Então, eu preciso considerar também esse custo da produção, do valor adicional, no meu orçamento, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, os encargos que eu falei aqui que são adicionados sobre o salário, vamos imaginar que um pedreiro na tua região, o salário mínimo dele previsto no acordo coletivo seja R$1.500, tá certo? R$1.500. Olha o que acontece. Um pedreiro é o que eu chamo de profissional horista. Murilo, por que horista? Porque lá na composição de custo, lembra que estava lá 1 hora de carpinteiro? Ou seja, eu quero saber quanto é que custa 1 hora dele, tá certo? Olha só quanto é o tamanho do percentual de encargos que eu tenho aqui. 116,85%. Isso quer dizer o seguinte, é como se o pedreiro, o salário dele fosse R$1.000, só que para a construtora, quanto é que ele custa? 1.000, que é o salário, mais 116% acima de 1.000. Ou seja, 1.000 mais R$1.166. Então, ou seja, o operário ganha 1.000, na verdade ganha até menos, porque tem um desconto em cima do salário dele, só que ele custa para a empresa 2.166. Isso por quê? Porque a empresa precisa pagar todos esses direitos trabalhistas que estão aqui, tá certo? E isso é o que o pessoal chama de custo Brasil, né? E por isso que isso força entre aspas, né? Força muitas vezes que a gente evite contratar o trabalhador na carteira assinada. Por exemplo, aquele construtor de pequenas obras, a pessoa que vai comprar um terreno e construir uma casa, dificilmente ela vai contratar o trabalhador em carteira assinada. Por quê? Porque é muito alto o custo, né? Então, o que ela faz geralmente? Faz uma terceirização, uma empreitada com um operário, com uma equipe de operários, tá certo? Para poder executar a obra para ela, porque sai mais barato, na maioria dos casos. Mas o Felipe já deve ter falado para vocês sobre os cuidados que a gente tem que ter ao fazer isso, né? Porque a gente está descumprindo a legislação trabalhista. Então, se a gente não estiver muito bem amarrado com contrato, etc. e tal, eu posso ter problema lá na frente em relação a isso daí, tá certo? E como eu falei para vocês, os encargos complementares que eu também preciso adicionar no custo do operário, os exames médicos dele, né, admissional, periódico e demissional, as ferramentas de trabalho dele, a alimentação dele, o treinamento dele, o EPI dele, né, que é o equipamento de proteção, o transporte dele de ida e volta e mais o seguro obrigatório em algumas obras, tá certo? Importante lembrar que eu preciso, né, adicionar os custos indiretos, que são aqueles que estão, digamos assim, ao redor do principal, que é a obra. Ou seja, que não é um custo dos serviços da obra especificamente. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de quais são esses custos que eu preciso me lembrar de computar no meu orçamento. Administração local. O que é administração local, pessoal? Ora, eu já vi que para elaborar o custo da obra, eu levo em consideração o custo com carpinteiro, com servente, com pedreiro, né? Mas eu preciso também lembrar de computar o custo com engenheiro, com mestre de obra, né? Com estagiário, com porteiro, com vigia, com almoxarife, que trabalha no almoxarifado. Isso é o que eu chamo de administração local da obra. Então eu preciso lembrar de computar esses custos dentro do meu orçamento, tá certo? A outra coisa é o custo para construir o canteiro de obras, né? Quanto custa construir um almoxarifado, o tapume, o banheiro dos operários, o vestiário dos operários, o refeitório dos operários e assim sucessivamente. Além de lembrar que eu também preciso computar o custo de mobilizar essa obra e desmobilizar essa obra. O que é mobilizar e desmobilizar? É tudo aquilo que eu preciso levar para começar uma obra. Exemplo, mobilizar uma betoneira, mobilizar uma serra circular, mobilizar algum outro equipamento que seja necessário, tá certo? E a mesma coisa quando eu termino a obra para poder levar isso tudo embora de novo, é o que eu chamo de desmobilizar o canteiro de obras. Preciso lembrar de computar no meu orçamento todas as taxas e licenças que eu preciso pagar.
tipo taxa do CREA, taxa de alvará de construção e etc. Preciso lembrar de computar no meu orçamento o custo de manutenção do canteiro. O que é a manutenção do canteiro, Murilo? É o custo com conta de energia, conta de água, material de limpeza, material de escritório, plotagem de projetos e assim sucessivamente. Preciso lembrar de computar equipamentos auxiliares da obra. Como assim, Murilo? Tu não falou ainda há pouco que equipamentos eu ia computar lá no custo direto? Depende. Olha só. Vamos imaginar que eu esteja calculando o custo para fazer 1 metro cúbico de concreto. Então, eu vou ter lá cimento, areia, brita, o operário e vou ter o quê? Uma betoneira. Por quê? Porque eu não tenho como fazer um concreto com qualidade sem uma betoneira. Então, observe que a betoneira é uma parte direto do serviço. Então, o que acontece? O custo da betoneira vai lá na composição de custo do serviço elaboração de concreto, fabricação de concreto. Agora, um andaime, por exemplo. O andaime, ele é vital e utilizado 100% do tempo no serviço alvenaria? Não. Por quê? Porque a alvenaria, quando tiver até uma altura pequena, o operário pode fazer sem precisar de um andaime. Agora, quando atingir uma altura maior, ele vai precisar do andaime. Ora, como é um item que não faz parte indissociadamente daquele serviço 100% do tempo, ele é apenas auxiliar, ele não vai entrar no custo do serviço. Então, eu preciso fazer o quê? Computar esse custo fora, tá certo? Então, locação de peça de andaime é um custo indireto. Por quê? Porque é um item que eu vou ter na obra, que vai ser utilizado ocasionalmente em vários serviços diferentes, né? Mas que não faz parte 100% do tempo em nenhum. Ok? E uma outra coisa importante de lembrar, e que esse aqui também é muito esquecido, é o controle tecnológico. Né? O custo do controle tecnológico tem que ser considerado no orçamento, tá? Porque senão é uma falha grave e eu preciso fazer. Um detalhe muito importante, pessoal, não caiam naquela historinha de vou executar uma obra. Não tem controle tecnológico na minha planilha. Então eu não vou fazer, porque não vou receber para isso. Pessoal, tem coisas que você é obrigado a fazer, tá certo? Por quê? Porque até tu ter depois um respaldo perante o cliente, tu vai precisar do controle tecnológico. Exemplo, eu já vi um cara que construiu uma obra sem fazer controle tecnológico, alegando que não tinha na planilha. Depois o cliente mandou fazer um ensaio de esclerometria para saber a resistência do concreto no concreto que já estava executado, deu abaixo. O cliente acionou o consultor da justiça por não ter seguido o projeto das especificações técnicas, com base no ensaio feito depois de executado. Como é que o construtor sairia dessa? Se ele tivesse o controle tecnológico. Não, tá aqui, ó. Fiz o controle tecnológico e deu ok. Beleza? Então, isso resguarda tanto o cliente quanto o construtor. Então, é uma obrigação, certo? Então, é importante sempre observar se isso aqui está na planilha. Mas, ainda que não esteja, você tem que fazer, tá certo? Assim como, por exemplo, também um item que falta bastante. Impermeabilização de fundações. Aí eu começo a construir uma casinha aqui. Não está no projeto, não está no orçamento, eu não vou fazer. Beleza, tu não faz. Tu vai economizar ali, sei lá, R$200. E depois, quando começar a ter patologia naquela casa, e tu ter que ir lá refazer, corrigir o serviço, vai sair infinitamente mais caro do que se tivesse feito lá atrás. Então, muito cuidado com as ausências desses itens no orçamento. Mas, de todo modo, você é obrigado, tá certo, a fazer, tá? Seja por questão legal, seja por questão de que vai sair mais barato tu fazer, mesmo não estando na planilha, do que tu não fazer e depois ter que corrigir problemas devido à falta daquele serviço na obra. Tá certo? E depois que eu fiz, então, o custo direto, o custo indireto, nos resta adicionar o BDI no nosso orçamento. O BDI, ele é formado por várias coisas, tá? Que nós, obviamente, não vamos ter tempo de detalhar todas elas aqui. Mas, basicamente, seria mais ou menos isso aqui. Administração central, o que é isso? Quando eu tenho uma construtora, eu tenho um escritório da construtora.
Esse escritório onde trabalha, por exemplo, setor de RH, setor de compras, né? Uma recepcionista que eu posso ter, uma secretária e etc. e tal. Quem vai pagar esse custo para o meu escritório se eu sou uma construtora? Ora, minha construtora ela vende o quê? Obra. Né? Se é uma construtora, o produto dela é obra. Então, eu preciso tirar um dinheiro da obra para pagar o meu escritório. Então, dentro do meu BDI, eu vou estimar, vou calcular quanto que eu preciso computar, tá certo? De cada obra que eu estou executando para pagar essa minha estrutura. Por isso que o nome mais utilizado aqui é rateio da administração central, que é a divisão desse custo pelas obras que eu estou executando, tá certo? Seguros e garantias. O que é isso? Seguro é quando o contratante, isso é muito comum em obra pública, me obriga que eu faça um seguro para essa obra. Para quê? Para se acontecer qualquer eventualidade durante a execução dessa obra, tá certo? Por exemplo, eu sou construtor, abandonei a obra e deixei meu cliente no prejuízo. Meu cliente tem um seguro para poder ressarcir aquele prejuízo para ele, tá certo? Ou uma garantia, né? Isso aqui geralmente é um ou outro. Ou o cliente exige um seguro ou exige uma garantia. Qual é a diferença? O seguro é igual um seguro de carro. Eu pago ali um valor, né, para uma seguradora e caso tenha algum prejuízo, o cliente aciona a seguradora. A garantia é o seguinte, o cliente me exige que eu deposite um dinheiro numa conta onde eu, construtor, que depositei o dinheiro, não tem acesso. É como se aquele dinheiro estivesse temporariamente nas mãos do cliente. E somente quando eu terminar a obra é que eu posso pegar aquele dinheiro de volta. Que aquele dinheiro serviria exatamente para a mesma coisa. Se eu causar um prejuízo para o cliente, ele tem de onde tirar para poder pagar aquele prejuízo que eu causei, tá certo? Hoje em dia, é muito mais comum a utilização do seguro, porque eu não fico com o meu dinheiro preso numa conta que eu não tenho acesso, tá certo? O que é a contingência? A contingência, pessoal, é também, eu costumo dizer que é a gordura do orçamento. Por quê? Todas aquelas eventualidades que eu não tenho como prever na hora de elaborar o orçamento, eu vou colocar um percentual na minha obra, considerando que pode haver falhas durante a execução ou imprevistos, tá certo? E claro que esse aqui é uma das tarefas mais difíceis de eu estimar quanto é esse percentual, porque vai depender de muitas coisas, né? O que pode causar mais riscos em uma obra? Falta de projeto. Por quê? Se eu tiver um projeto ruim, a chance de, durante a execução, acontecer um imprevisto aumenta muito, tá certo? Outra coisa também que aumenta os riscos. Situação política naquela cidade. Eu vou fazer uma obra pública e está no ano de mudança de prefeito. É um risco imenso, porque eu posso começar a construir e aquela obra não ter continuidade. E assim sucessivamente. Despesas financeiras. O que é despesa financeira? Na obra pública, eu não recebo nenhum adiantamento para fazer a obra. Como assim, Murilo? Só pode fazer obra pública quem tem capital. Por quê? Porque eu primeiro gasto, primeiro construo para depois receber. Só que isso é um pouco injusto. Por quê? Porque eu vou ter que tirar dinheiro que está no banco rendendo, né, uma aplicação financeira. Eu tiro aquele dinheiro, gasto na obra. Então, aquele dinheiro, enquanto eu gastei e não recebi, é como se ele tivesse desvalorizado. Por quê? Porque se ele tivesse no banco, ele tinha rendido. Então, eu posso colocar aqui no meu BDI um percentual de remuneração do meu capital que eu tirei da aplicação financeira para injetar na obra, tá certo? Murilo, em caso de obra privada, acontece a mesma coisa? Geralmente não, porque em obra privada é muito mais comum a gente combinar o que com o cliente? Um adiantamento. O cliente me adianta um valor, eu executo a obra com o dinheiro do cliente, não com o meu dinheiro. Meu dinheiro continua lá no banco rendendo. Então, em obra privada, isso aqui não precisa existir na maioria dos casos, tá certo? Uma outra coisa importante é o lucro da construtora, que também eu tenho que especificar qual é o meu percentual de lucratividade que eu quero, tá certo? Na minha obra, beleza? E claro, se for uma obra pública, obviamente que a cada medição eu serei obrigado a emitir uma nota fiscal. E quando uma empresa emite nota fiscal, incide o quê? Tributos para ela pagar. Que tributos, Murilo? ISS, que é Imposto sobre Serviço,
PIS, COFINS. Basicamente são esses três, tá certo? Tem uma exceçãozinha que é a CPRB, mas não vou ter tempo de falar aqui na diferença de orçamento desonerado e não desonerado, beleza? Mas o Felipe tem um vídeo sobre isso, muito bem explicado. Depois vocês podem tirar dúvida comigo ou com ele à vontade, tá certo? Sobre essa questão de orçamento desonerado e não desonerado. Depois que eu definir esses percentuais, eu vou fazer o quê? Jogar, rapidão, daqui a pouco eu volto naquela tabela. Jogar numa fórmula. Tá aqui a fórmula do BDI, né? Vocês vão receber esse slide aí e vão ter essa fórmula para vocês utilizarem. Agora, em obra pública, existe um limite de BDI para cada tipo de obra. Por exemplo, uma obra de uma construção de uma escola, de um hospital. O Tribunal de Contas, lá no acórdão 2622, disse que esse BDI ele é admitido sem justificativa, ou seja, tá perfeito se ele ficar entre esses percentuais bem aqui, ó, 20,34% e 25%. Beleza? Então, para obra pública existe essa tabela. Para obra privada, não. Aí cada construtor vai ter que definir o seu percentual de acordo com o quê? Com esses parâmetros aqui. Vai ter que montar o seu BDI de acordo com esses parâmetros. Beleza? Pois bem, agora nós vamos fazer aqui um exemplozinho bem rápido para vocês entenderem como é que é o esqueleto de um orçamento. Eu poderia fazer no Excel, tá certo? Se eu fosse fazer no Excel, eu ia ter o quê? Aqui um título do orçamento, orçamento AZ Construções. Lógico que depois eu vou ter que formatar isso aqui. Eu vou ter que definir o quê? Qual a data base do orçamento, ou seja, qual foi o mês que eu levei em consideração para a pesquisa de preço do meu orçamento. Eu vou estabelecer aqui quanto é o meu BDI e vou estabelecer aqui quais são os encargos sociais que eu vou utilizar. Tá certo? Aí, como é que é formada uma planilha? Quais são as colunas que ele tem que ter? A coluna item, coluna descrição dos serviços, coluna quantidade de cada serviço, coluna código da composição, coluna unidade de cada serviço, coluna valor unitário, coluna valor total. Basicamente é isso aqui, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma especificação de uma obra. Ó, isso aqui é uma obrinha. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Pronto. Uma obrinha aqui, né, diz o seguinte, ó. Primeiro etapa da obra, ele chamou de serviços preliminares. Aí tem placa de obra e limpeza manual. Aí eu ia bem aqui, ó, ia botar item 1.0, placa de obra. Desculpa. Serviços preliminares, que é a etapa. Né? Aí vamos para os itens que estão aqui dentro dessa etapa. Item 1.1, placa de obra. Qual o quantitativo que ele está pedindo? Aí eu vou aqui, ó. São duas placas de 3x2. Então, cada placa tem 6 metros quadrados, duas placas têm 12 metros quadrados. Então, placa de obra, quantidade 12, unidade, metro quadrado, né? O que é esse código, valor unitário e valor total? Lembra que a gente tem uma composição de custo para chegar no valor do metro quadrado da placa? Pois bem, cada composição de custo eu vou criar um código. Ou, se eu for pegar o preço do Sinap, por exemplo, eu vou colocar aqui o código daquele custo lá no Sinap, beleza? Então, eu vou ter um código da composição, valor unitário e valor total. Exemplo, vamos imaginar que o metro quadrado de placa de obra fosse R$300. Então, quanto vai custar essa placa de obra? 12 vezes 300, né? R$3.600 a placa de obra. Aí vem 1.2, ele disse que era a limpeza do terreno. Aí ia fazer o quê? Ia lá na especificação técnica ou no projeto, ia estimar a quantidade de limpeza que precisa. O terreno é 10x12, então 120 metros quadrados. Né? Aí ia pesquisar quanto custa
fazer a limpeza de cada metro quadrado. Vamos imaginar que fosse 1,50 o metro quadrado de limpeza. Então, dá 120 vezes 1,50, 180. Então, o total dessa primeira etapa da obra, e vai dar... Vai falhar aqui de novo o... Não sei se falhou, deu uma mensagem de erro aqui. Pessoal, fale aqui no chat se vocês estão ainda ouvindo. Tá normal? Deu uma mensagem de erro aqui. Se caiu o vídeo aqui, o Felipe recomeça, tá certo? Deu uma mensagem aqui que como se fosse cair o vídeo. Então, pronto. Então, o total da etapa, serviços preliminares, é isso aqui. 3.600 mais 180, né? Lembrando que eu precisaria criar uma composição para cada serviço, uma memória de cálculo para cada serviço. O que é memória de cálculo? Memória de cálculo é como se eu botasse aqui, ó, memória de cálculo. Ah, placa de obra. Então, memória de cálculo em forma de texto. São 2 placas de 2 vezes 3, que é igual 12 metros quadrados. É só explicando como é que eu cheguei nesse quantitativo, tá certo? E lembrando que para chegar nesse preço aqui, eu preciso criar uma composição de preço. Ou seja, fazer no Excel é possível? Dá muito trabalho? Dá. Principalmente se eu quisesse saber o seguinte, depois que eu fizesse o orçamento todinho. Tá, fez o orçamento todinho. Quantos quilos de cimento vai gastar nessa obra? Dá para fazer no Excel? Dá. Só que é um trabalho monstruoso, tá certo? Então, eu vou ensinar para vocês aqui rapidinho uma das ferramentas que a gente tem, né? Não sei se o Felipe já mostrou para vocês. Uma das ferramentas que a gente tem para fazer a orçamentação de obras, que é a que eu utilizo, que é o Orça Fácil, certo? Só para vocês terem uma ideia, essa ferramenta aqui, ela custa, a anuidade dela, se não me engano, é R$1.000. Só que cada licença tu pode dividir por 5. Por quê? Porque cada licença dá direito a 5 logins. Então, por exemplo, depois vocês mesmos aí no grupo podem ver quem tem interesse, né? E juntar um grupo de 5 pessoas e adquirir. Vai sair R$200 por ano. Isso quer dizer que se eu fizer um orçamento só no ano, já pagou esse meu custo, né? E lembrando também que alunos meu e aluno do Felipe tem um desconto junto ao Orça Fácil, né? O Felipe, opa, errei aqui a senha. Tem um desconto no Orça Fácil de 30%. Ver se agora vai. Pronto. Deixa eu só botar aqui a telinha de novo de chat aqui, porque qualquer dúvida vocês perguntam. Então, beleza. Ó, isso aqui é uma ferramenta. Olha que interessante. Ela é um site. Ou seja, onde tu tiver no mundo, que tiver internet, tu tem acesso a todos os teus orçamentos. Tá certo? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse criar aqui um orçamento, né? Então, tá aqui o orçamento. Vou chamar aqui orçamento curso AZ, certo? Aí, ele pergunta o seguinte, qual é o estado que eu quero? Por quê? Porque ele já vai puxar os preços lá do Sinap para mim automaticamente, tá certo? E ele pergunta qual é a data base. Se eu estou fazendo um orçamento atual, a última data base disponível no Sinap é fevereiro. Murilo, mas ele não atualiza mensalmente? Sim. Só que, por exemplo, o mês de março, ele vai só entrar lá pelo dia 20 de abril, entra março. É 6 depois que entra. Por quê? Porque no mês de março é feita a pesquisa, nos 15 primeiros dias de abril é feito todos os cálculos e a partir do dia 15, 20
é lançado os preços novos. Então, vou botar aqui Maranhão, né? Isso aqui eu não vou detalhar agora por conta da questão de tempo, né? A questão de arredondamento. E aí, beleza, eu vou criar aqui um orçamento. Então, aqui, o Orça Fácil, dá para a gente ter a opção de todos os bancos de dados que ele tem, né? E eu posso habilitar mais de um banco de dados. No caso aqui, eu vou deixar habilitado só o Sinap, né? Mas dependendo do tipo de obra, eu poderia adicionar mais banco de dados aqui, certo? Depois que eu fizer isso, eu salvo e aí eu vou poder começar agora o meu orçamento, beleza? Olha só, vou adicionar a primeira etapa da obra. A primeira etapa da obra é serviços preliminares, assim como eu fiz no Excel, certo? Só que vocês vão ver aqui a diferença. Aí, depois que eu adicionei os serviços preliminares, só voltar de novo aqui a caixinha. Com o mouse aqui em cima, eu vou adicionar agora uma composição, ou seja, um serviço. Então, cliquei e adicionar a composição do Sinap, tá certo? Vamos ver se no Sinap tem placa de obra. Ó, vamos ver se tem. Ó, no Sinap não tem placa de obra. Tem, tá bem aqui. Placa de obra. Então, pronto, ó, o código está aqui, o serviço está aqui, o quantitativo. Nós vimos lá, ó, que o quantitativo é 12 metros quadrados, né? Então, vou botar aqui, ó, 12. Ele já puxou o preço do Sinap, tá certo? Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como é que eu altero isso daqui, esse preço. Então, pronto, 12 metros quadrados, né? Deu isso aqui. Agora eu vou para o segundo, que é a limpeza do terreno. Então, adicionar a composição, vou botar aqui, limpeza manual, vamos ver se aparece, de vegetação em terreno. Vamos ver se tem um melhor do que esse. Esse aqui mesmo, esse. Vamos imaginar que eu olhei no projeto que seja 120 metros quadrados. Então, 120 metros quadrados, né? Dou OK. Ele já calculou aqui que é 2,10, tá certo? E aí, assim sucessivamente. Eu vou adicionar todos os serviços da minha obra de acordo com as especificações técnicas, né? Que eu tenho aqui todos os serviços da obra, certo? E de acordo com o projeto, né? Então, peguei aqui um projetinho só para exemplificar para vocês, né? Projeto de uma casa. Obviamente, como aqui o tempo é pequeno, eu não vou conseguir fazer, né, todos os levantamentos de quantitativo e para poder fazer em tempo real esse orçamento com vocês. Mas vamos imaginar que eu já tivesse concluído meu orçamento. E para isso, o que eu vou fazer? Como eu, Murilo, já tenho muitos orçamentos aqui nesse meu Orça Fácil, eu vou importar esses itens de outro orçamento de outra casa, certo? Parecida com essa que eu já executei. Só para exemplificar para vocês que é possível eu importar itens de outro orçamento, tá certo? Então, eu vou aqui em ferramentas, importar itens de outro orçamento, certo? Ele vai aparecer aqui para mim todos os orçamentos que eu tenho no meu banco de dados, tá certo? Então, vou deixar... Vamos ver esse aqui. Caso de uma pessoa, se tem os outros serviços da obra. Então, eu boto aqui, próximo. Né? Seleção dos itens. Aí aqui, opa, não, esse aqui tem muito poucos itens. Então, eu vou voltar para o passo 1. Não é esse que eu quero. Voltar. Esse aqui está com poucos itens, então não é esse que eu quero. Vou pegar um outro que tenha mais itens. Deixa eu ver aqui se Casa AZ Maceió. Bora ver se esse aqui tem. Foi quando eu dei curso presencial aí em Maceió. Pronto, esse aqui está bem completo. Ó. Toda a casa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar quais itens eu quero para o meu orçamento. Né? Ora, serviço preliminar eu já tenho no meu orçamento.
Então, tirei que envolve capina e, não, locação não tem, então vou deixar. E aí tem o resto, fundação, etc e tal, né? Pois bem, depois que eu marquei todos os itens, ele me pergunta o seguinte: o preço que eu quero é o preço atual da base Sinap ou eu quero o preço que está nesse orçamento? Ora, esse orçamento aqui, pessoal, está antigo já, está velho. Eu quero o preço atual. Então, eu deixo aqui preço da base. Aí eu venho para cá, ó, e coloco em importar. Aí o meu orçamento, agora, vamos imaginar que seja da mesma casa, né? Ou seja, do mesmo projeto. Eu só puxei esses itens, então está agora o meu orçamento completo. Claro que quando eu faço essa importação, eu posso alterar os quantitativos, posso depois identificar algum serviço que eu precise adicionar, posso pegar algum serviço que eu precise excluir, mas o fato é que é muito mais fácil eu fazer um orçamento quando eu consigo puxar de outro, entendeu? Porque é mais rápido. Então, quanto mais orçamentos eu fizer, né, mais fácil vai ser eu fazer os próximos. Ele me disse aqui que tem um item que não encontrou no Sinap. Escápula. O que é escápula? Cada cidade, cada estado do Brasil tem uma nomenclatura. Seria aquele armador de rede, né? Então, olha, não tem isso aqui no Sinap. O que tu quer fazer com isso? Então, eu vou fazer uma pesquisa de preço aqui, vou computar e vamos imaginar que seja R$20 essa escápula já colocada no local, já fixada. Então, eu vou botar aqui R$20 para poder ele computar o preço. Eu vou botar salvar. Aí, ele vai agora mostrar para a gente o orçamento da casa, né, com esses itens importados. Então, ó, a partir daqui ele importou, ele dá para a gente essa informação. Eu posso depois excluir essa linha. Ele só está me dizendo que os itens que eu importei daquele orçamento está dando R$49 mil, né? Aí, claro, eu tenho que conferir se está tudo certinho, fundação, superestrutura, alvenaria, cobertura, pavimentação, revestimentos externos, esquadria, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações elétricas, louças e metais, complementação da obra, que são os custos indiretos. E os custos indiretos. Totalizando essa casa, ó, sem ainda meu BDI, que é o lucro e os impostos, etc., está dando R$53 mil, tá certo? Lembrando que eu posso, qualquer um desses quantitativos, eu posso editar. Por exemplo, vamos imaginar que o almoxarifado que eu queira fazer não seja de 6, seja de 8. Então, eu vou aqui em editar e vou digitar aqui 8 para corrigir, né, o que eu importei, certo? Calculei, já subiu o preço aqui para 54 mil, tá certo? Lembrando que aqui no Orça Fácil, se eu for bem aqui em exibir memória de cálculo, eu posso pegar cada um desses itens aqui do orçamento e gerar a minha memória de cálculo, explicando como é que eu cheguei em cada um desses quantitativos, certo? De escrever aqui, tá certo? Então, ele também já dá a opção de eu criar minha memória de cálculo automaticamente. Vou salvar aqui, mas faz de conta que eu escrevi todas as composições. Deixa eu só voltar aqui na conversa para ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, beleza. Então, olha só. Vou voltar para o orçamento. Uma outra coisa também que o Orça Fácil pode fazer para a gente, pessoal, ele não substitui o MS Project, mas eu consigo fazer um pequeno orçamentozinho, ou um pequeno cronogramazinho físico-financeiro. Como? Ó, cronograma, ele está botando 30 dias. Vamos imaginar que fosse durar 60, 2 meses. Então, adiciono aqui e cada etapa da obra vai aparecer aqui. Por que não apareceu todas as etapas? Porque eu não excluí aquela linha importada da Z, né? Se eu tivesse excluído, ia aparecer todas as etapas aqui. Mas aqui dá para exemplificar. Aqui eu vou colocar os percentuais, né, para dar 100%. Então tem que dar 100% do item serviços preliminares e vou botar aqui que esse restante é 30,70. Claro que aqui eu estou chutando, pessoal. Não é desse jeito que é feito, né? Mas só para vocês entenderem que o Orça Fácil também gera o nosso orçamento, o nosso cronograma físico-financeiro. Não substitui
o MS Pro hoje não substitui um planejamento bem feito. É apenas para poder gerar um cronogramazinho, né, bem simples. Beleza? Depois que eu concluir isso aqui, agora eu vou gerar os relatórios. Ah, uma coisa importante antes de gerar os relatórios. Lembra que eu falei com vocês que aqui ele puxou todos os preços do Sinap, né? Murilo, mas eu quero fazer minha pesquisa de preço e corrigir esses preços, que pode ter preço aí, como tu falou, que está muito acima do Sinap. Como é que eu faço para corrigir esses preços? Basta eu ir aqui, ó, em editar. Cadê? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Ferramentas. Não, é exibir. Exibir lista de insumos, né? Olha o que acontece. Então, quando eu boto exibir lista de insumos, ele vai mostrar para a gente todos os materiais e mão de obra que tem nessa obra. Todos. Então, olha o tanto de material e mão de obra que tem. Ó. Cada uma linha dessa azul é um material ou uma mão de obra dessa obra, tá certo? Ele diz aqui também, ó, em quantos serviços ele aparece. Por exemplo, a betoneira, ele está dizendo que aparece em 3 serviços. Se eu clicar aqui, ó, ele diz quais são as betoneiras que nós temos em cada serviço, ó, certo? E ele diz o seguinte, olha essa legenda de cores aqui, ó. O que está na cor azul é porque o preço está igual ao do Sinap. Mas eu posso mudar. Como? Editar preços unitários, né? Eu quero editar preço unitário de quê? Ah, eu vou editar preço unitário de material. Então, pronto. Vou fazer uma pesquisa e vou editar. Quando eu fiz isso, todos os materiais da planilha apareceram aqui, ó, para eu editar. Ele, inclusive, o Orça Fácil, dá a opção de eu pegar e fazer um aumento ou um decréscimo linear desses itens. Se eu quiser diminuir 10% todos, eu posso, por exemplo, retirar X% do preço da base. Então, eu colocarei aqui, retirar 10% e ele alteraria em todos. Mas eu não recomendo fazer isso. Nada substitui uma boa pesquisa. Então, eu vou aqui e pesquiso. Vamos imaginar que vou pegar aqui outro item aqui. O aço, eu encontrei de R$4, esse daqui. E esse daqui eu encontrei mais caro, encontrei de R$5. Esse outro aqui eu encontrei muito mais barato, encontrei de R$2. Estou chutando, tá, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer. Na hora que eu salvar, o meu orçamento lá já foi atualizado, né? Só que antes de eu ir lá para o orçamento, ele vai me dar aqui a lista agora atualizada com os valores atualizados. Só que olha o que vai acontecer. Na hora que eu for lá onde aço, olha o que vai acontecer aqui, ó. Um item ficou begezinho, outro ficou vermelho e outro ficou laranja. O vermelho é porque eu botei um valor mais alto que o valor do Sinap. Então, ele está me alertando. Tem certeza que tu quer isso? O item que eu dei uma pequena diminuída no valor na pesquisa, ele está dizendo quanto que eu diminuí e está pintando aqui, ó, para poder me alertar. E se eu botei um desconto muito grande no item, ele pinta de laranja para dizer, olha, tem certeza, cara, que tu quer isso aqui? Então, ele dá uns alertas para a gente evitar errar, beleza? Então, na hora que eu for aqui agora em orçamento, ele já vai me dar o preço agora do orçamento, tá certo? Atualizado, já com a redução desses valores, com as alterações, na verdade, porque eu diminui um, aumentei outros, né? É claro que aqui a diferença foi quase imperceptível, porque eu mudei poucos itens, enfim, itens nem tão relevantes assim, mas houve a diferença aqui, tá certo? Agora vamos aprender rapidamente a gerar os relatórios, né? Primeiro relatório, sintético. O que vai acontecer com esse relatório sintético, pessoal? É o orçamento da obra em Excel, quer ver? Para que eu possa imprimir e mandar para o meu cliente. Bem bonitinho, já aparece já minha logo, tudo que eu cadastrei, ó. Certo? Já aparece aqui o orçamento, ó, no ponto de imprimir e entregar para o cliente. Tudo isso aqui é personalizável, as cores, tudo certinho aqui na nossa face, tá certo? Então, pronto, no ponto de entregar para o cliente, eu assinar e ganhar essa obra. Beleza? Lembra que eu falei que cada serviço tinha uma composição?
Como ele puxou as composições do SINAP, já vai aparecer aqui, ó, gerei relatório, né? Só voltar aqui para vocês observarem, porque eu não falei. Relatórios, composições analíticas com preço unitário. Então, eu quero todas, gerar relatório. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ele já montou para a gente todas as composições de preço do meu orçamento. Olha o que isso me economiza de serviço. Porque isso aqui é o que dá mais trabalho. Já imaginou eu fazer tudo isso aqui no Excel, gerar todas as composições? Olha aí quantas linhas vai dar isso de digitação que me economizou. Olha aí, olha aí, olha aí. É muito maior do que o próprio orçamento. Ó, quase 3.000 linhas de serviço ele me economizou. Ele já trouxe aqui tudo pronto, as composições com coeficiente, com valores, tudo discriminado, no ponto de apresentar para o cliente ou numa licitação, se for o caso. Tá certo? Um outro relatório também que é gerado é a curva ABC de insumos, né? Que eu falei para vocês que essa curva ABC de insumos, né, é a relação dos materiais da obra, bem como as suas quantidades, certo? Só botar aqui o texto, o chatzinho aqui. Olha aí. Então tá aqui, ó, curva ABC de insumos. Olha só, ele está me dizendo que o item que eu mais vou gastar nessa obra é com pedreiro, em segundo lugar com servente, em terceiro lugar com encarregado, em quarto lugar com placa, em quinto com cimento. Por exemplo, cimento. Na obra todinha eu vou gastar quantos quilos? Está bem aqui, ó. 4.977 quilos. Ele já somou todo o gasto de cimento de todos os serviços da obra e já me trouxe aqui. Pessoal, fazer isso aqui na mão ou no Excel é desumano, posso dizer. O trabalho é muito grande mesmo. Então aqui já está tudo para a gente, discriminadinho, bonitinho, todos os quantitativos de todos os materiais da obra. Ele, inclusive, já pintou aqui de cinza, ó, aqueles que são os mais caros da obra. Até esse item bem aqui chega no valor de quase 80% do orçamento. Ó. Somente esses itens aqui de cima que estão pintados de cinza correspondem a 80% do orçamento. Olha o tanto de item que nós temos lá de baixo valor. Olha o tanto. Olha o tanto que é gerado. Certo? Então isso aqui economiza muito trabalho para a gente. Tá certo? Ele também gera um relatório de cronograma, né, com base naquelas informações que eu passei para ele. Claro que aqui vai estar bem sucinto, porque o nosso cronograma ali só tinha 2 etapas, mas ele já gera aqui o cronogramazinho em Excel, ó, bem bacaninha. E também gera o relatório memória de cálculo. Se eu tiver feito todas as memórias de cálculo, eu também posso aqui imprimir já tudo bonitinho. No meu caso, lembra que eu botei umas letras aleatórias? Olha, ele já apareceu aqui, né? Então, aparece aqui para eu poder discriminar todos a memória de cálculo de todos os serviços. Beleza? Bem, agora eu vou abrir aqui de novo o chat para tirar eventuais dúvidas. Né? O que a gente queria passar para vocês hoje era isso. Vou abrir aqui o chat para ver se vocês têm alguma dúvida para perguntar. Então, agora está aberto aí o chat para perguntas. Vou também dar top aqui na tela. E aí, galera, gostaram? Tem alguma pergunta? Fique à vontade agora. Filipão tá aí ainda? Ô, sim, Murilão. Que aula fantástica, meu amigo. Mariana aqui elogiando. Alguém mais, pessoal, quer fazer um comentário? Harley disse que acho o formato de memória de cálculo do Celbra é melhor que o do Orçafácil. Mas, como um todo, o Orçafácil é melhor. Eu não conheço Celbra, Harley, mas o Orçafácil cumpre bem as minhas necessidades. Tá certo? Tá me ouvindo aí? A galera gostou aí. Felipe, Cristiano Sagaz.
Michel Vargas, Marcelo Bruno. Pois, galera, então é isso. Se não houver nenhuma dúvida aí, agradecer ao Felipe pelo convite, deixar aí à disposição para vocês aí, depois eventuais dúvidas, podem me fazer aí as perguntas, mandar pelo Felipe, nós estamos aí à disposição de vocês, tá certo? Para tudo que precisarem, beleza? Estão me ouvindo? Tá tranquilo aqui, Murilo? Tô te ouvindo. Ó, pessoal, eu achei a aula fantástica, estava aqui acompanhando como vocês, é o que eu falei desde o começo, o Murilo, na minha opinião, é um dos melhores, ele é o melhor orçamentista do país, o cara que vive aí 14 anos na área, sei lá quantos anos, o Murilo é praticamente o australopiteco técnico da engenharia, é ano pra caramba, e o que é que acontece? Eu não sei se vocês sabem, e ele nem sabe que eu vou pedir isso, porque ele já tinha falado aqui para mim que não ia abrir inscrições nem tão cedo para o treinamento dele, mas eu vou conversar com ele para saber se ele consegue fazer liberação de algumas matrículas para o pessoal da nossa turma, Murilão. Se você puder, eu tenho certeza aqui, porque eu estou pedindo isso, muita gente no grupo tinha falado que tem essa carência, que tem essa dificuldade. E eu sei que você disse que não ia abrir turma nem tão cedo agora, mas eu acho que você não vai negar um pedido de um amigo seu aqui. E principalmente, dependendo da quantidade de pessoas que tiver, eu posso solicitar você para abrir vagas para essa galera. Bem, vamos lá, Felipe. Antes de eu te responder isso aí, só responder aqui o Arthur, que ele perguntou o seguinte. A comissão de licitação do meu município não desclassifica uma empresa que zerou seu lucro no BDI. Como poderia questionar a CPL sobre isso? Arthur, eu concordo plenamente com você, mas o TCU ele já se manifestou quanto a isso. E até depois, lá no meu Instagram, eu postei sobre isso, tá certo? Eu posso te mandar um link. O TCU já disse que para ele isso não é motivo para desclassificar. Por mais absurdo que eu ache isso, tá certo? Eu também sou contra, mas o TCU disse que é permitido sim zerar o lucro, tá? Por mais absurdo que isso possa parecer. Então, não há realmente argumentos para tu utilizar com a CPL, já que o TCU já considerou isso válido, beleza? Agora, vamos lá, Felipe. Felipe, realmente, eu tinha encerrado agora recentemente um workshop e não pretendia oferecer mais nenhum tipo de desconto ou oportunidade especial para ninguém nesse momento. Mas, obviamente, que você pedindo, né, a gente sempre abre uma exceção, porque afinal de contas já são aí alguns anos de parceria. Então, vou fazer um desafio com o pessoal aí. Quanto mais pessoas quiserem, melhor o desconto que eu vou poder oferecer, tá certo? Então, eu não sei quantos alunos tu tem aí, mas eu vou prometer para vocês o seguinte, nós vamos garantir 50 vagas, tá certo? Se tiver 50 interessados, eu vou fazer algo que eu nunca fiz desde que o valor foi reajustado. Eu vou conseguir um percentual de desconto aí realmente sensacional. Então, depois, o pessoal faz no grupo aí uma relação, né, de quem tem interesse, o Felipe me passa, e aí a gente vai conseguir um desconto que com certeza é possível que cada um aí consiga fazer o nosso curso, quem tiver interesse, por um valor menor do que uma pizza por mês. Isso é demais, meu amigão. Você não tem noção do quanto eu agradeço por isso. Eu sei que a galera tá precisando, por isso que eu apelei para você. Beleza, então tamo junto aí. E qualquer dúvida, Felipe, que o pessoal tiver depois aí da aula, pode mandar para mim que a gente manda um áudio, responde aí pro pessoal, beleza? Beleza, vamos só fazer uma foto aqui oficial, gente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, ó. Como sempre, vamos deixar a galera no gostinho. Quem não veio para a live, já coloca lá no grupo. Que live fantástica, vocês perderam. Se vocês fizerem isso, eu vou disponibilizar o material que o Murilo mandou. Se vocês não fizeram, eu não disponibilizo. Acabou. Então, bota lá, pessoal, vocês perderam. Só para essa galera aprender a não perder as aulas, porque é um trabalho do caramba. Convencer outro profissional a estar aqui, dedicando o tempo dele de forma gratuita. E aí a gente marca e aqui tem o quê? 20% da turma e olhe lá. Então, só para fazer birra com essa galera que não veio para cá. E, pessoal, mais um pedido também. Depois, quem puder, faz um print aí e bota também lá no Instagram, marca a gente para poder contribuir com o pessoal aí para o nosso trabalho e mostrar que vocês estão num grupo seleto, pessoas que podem ter uma aula particular com vários professores top aí que o Felipe já deve ter convidado e eu sou apenas mais um para contribuir um pouquinho com vocês aí, beleza?
Valeu, Murilão. Muito obrigado. Só respondendo a pergunta aqui do a Juliane perguntou se o BDI também pode ser preenchido no Nossa Fácil. Sim, lá tem um campus para BDI, onde você pode preencher, ainda mais compondo. Mas só um detalhe, Felipe, para não sei se foi essa pergunta dela. Tu pode colocar o BDI lá, só que, tipo assim, a planilha detalhada, administração central, risco, os seguros, tu tem que fazer a parte no Excel. Então, tu vai só fazer a parte no Excel, pega o total que deu o BDI e aí tu insere lá no Nossa Fácil, beleza? Exato, verdade. Gente, é isso. Muito obrigado. Valeu, Murilão. Fica com Deus. Atenção, Matheus Kess. Um abraço, esse monstro que está aqui também assistindo com a gente hoje. Valeu, Matheus. Abraço. Matheus Kess também é parceiro aí do engenharias.org. Filipão, quando finalizar aí o link no YouTube, tu fizer a aula aí, me manda, beleza? Beleza, valeu. Abraço, Murilo. Abraço.